Bom, eu sou Marisa, eu sou uma das curadoras do Olhar de Cinema, dos curtas, e eu estou aqui agora com Laís da Rosa Coelho, que é diretora do Marcha de uma Liberdade Roubada, que é um curta que está na Mirada Paranaense. É, Obrigado, Laís, por estar aqui, por ter aceito o convite do filme, de ser exibido no festival. E aí, queria que você começasse falando um pouco da onde que veio a ideia do filme, se o filme ele é anterior ou posterior às coisas que aconteceram, a ideia, né, do filme ela é anterior ou posterior às coisas que aconteceram, que já estão lançadas logo no início, né, do filme, os assassinatos recentes, né? Uhum. Isso foi o gatilho para o filme ou a ideia do filme já existia antes? Como que é isso? Então, é bem isso mesmo. A ideia do filme surgiu com as manifestações, né? Bem recentemente, na época. Na verdade, o filme ele surgiu em uma disciplina da nossa faculdade e a gente estava pesquisando pautas e a gente se deparou com essas manifestações que estavam ocorrendo no mundo. E a gente percebeu que estava acontecendo manifestação aqui em Curitiba, só que não foi exposta de um jeito que a gente esperava. Então, a gente ficou sabendo de uma forma muito superficial do que tinha acontecido aqui em Curitiba, e a gente resolveu ir atrás disso, e a gente resolveu buscar pessoas que estivessem na manifestação e pudessem contar como que foi realmente. Então, a gente resolveu pegar essa pauta da manifestação aqui em Curitiba, falando um pouco em geral no mundo, como que movimentou as pessoas em meio à pandemia, a ir às ruas, a protestar contra o racismo, né? Então, a gente pensou, poxa, vamos pegar essa pauta e vamos contar como é que foi em Curitiba. Então, a gente foi atrás dessas pessoas e a gente se deparou com muita informação que a gente na mídia não tinha abordado do jeito que a gente esperava. Então a gente fez uma comparação com as notícias, a gente percebeu que nas manchetes estavam muito superficiais, falaram que tinha acontecido bagunça e tinham feito baderna e tudo mais, mas O assim, de sempre, né? mas a gente estava pensando, tá, mas você não vai contar a questão do movimento negro, você, né, não abordaram, não pegaram personagens que estivessem lá para dar a voz a essa manifestação. Então a gente foi atrás dessas pessoas e elas contaram como realmente foi. Muita informação a gente não conseguiu colocar no filme, mas a gente tentou ser o mais sucinto possível, colocar as informações principais. Então a gente se deparou com muita coisa. Então a gente entrevistou pessoas que estavam lá, falaram assim, não foi só bagunça. A própria Meg estava lá e ela falou assim, os jovens, eles pegaram o microfone, deram a voz e falaram o que realmente precisa. Porque Curitiba é vista mundialmente, nacionalmente, como uma cidade branca, de elite. E a gente quis mostrar que não é isso. A própria fala da Lucimar Dias fala: Curitiba também é negra. Então, vamos dar voz a essas pessoas e vamos mostrar que Curitiba não é só uma cidade branca de elite. Então, a gente teve o objetivo de mostrar isso, né? O Denis, que é um personagem que está na política já há muito tempo, trabalha na Assembleia, ele mostrou, né? Ele falou: olha, é um caminho muito difícil ainda, porque eu estou na política há tempos e o racismo perpassa por anos. Então a gente não consegue criar políticas públicas assim eficientes para a cidade, né? Então a gente mostra que tipo falta ainda. Curitiba não dá muita atenção é, para essas pautas, né? Então a manifestação ela foi um reflexo
do que a gente não imaginava que poderia ter sido, né? Então, ela foi uma manifestação pacífica, foi uma manifestação que colocou pessoas brancas, pessoas negras nas ruas lutando por uma causa. E, infelizmente, a mídia não contou com personagens, não contou com ativistas nessas pautas. Então, foi aquela coisa superficial sobre a pauta e não abordou o que realmente era necessário. Entendi. Eu ia te perguntar também sobre a escolha desses personagens. Você falou um pouco, né? Isso foi indo na manifestação e, E e indo pegando, falar com pessoas, assim, se aproximando das pessoas. Como é que foi a escolha? Porque, assim, assistindo o filme, a gente não tem, por exemplo, quem tem o nome deles, mas não tem uma profissão, algo que sim, identifique eles. Mas pela fala deles, você percebe que são pessoas que estão muito envolvidas, né, sim. Uhum. com as coisas de maneira mais, né, mais... Isso. A gente entrou em contato com pessoas que estiveram lá e a gente fez um filtro, né? A gente selecionou algumas pessoas. Então, assim, a gente descobriu que a Meg estava na manifestação e dela conseguiu dar outros contatos para a gente, da Thelma também. Também a gente foi atrás a gente descobriu, acho que um colega da nossa equipe, que o Denis também, como teve a queima da bandeira, né, lá na Assembleia, ele estava envolvido. Então, ele contou um pouquinho ali no final do curta, ele contou como que foi essa entrega da bandeira e tudo mais. E, então, ele se envolveu, acabou Isso se vocês não envolvendo ali. filmaram? Infelizmente, não. Ah, poxa. Queria muito ter filmado. Então, é que teve muita coisa que aconteceu e a gente acabou não conseguindo acompanhar a rapidez das coisas, porque aconteceu tudo muito rápido. Então, sim, a gente acabava entrando em contato com alguns manifestantes e ativistas que já estavam na mídia, assim, que a gente já tinha conhecimento. E através desses personagens a gente ia conseguindo outros personagens, né? E depois disso a gente fez uma seleção, né? O que cabia, o que não cabia. E a gente também, eu estava comentando a minha professora, né, que ela comentou que a Deb estava na manifestação, e a Deb, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é incrível, e ela realmente estava lá, estava prestando atenção no que estava sendo dito, e ela confirmou que realmente existiam pessoas infiltradas que queriam prejudicar o movimento, a manifestação, né? E ela confirmou isso para a gente, ela falou que realmente eles estavam identificados com isso. Então, o que saiu na mídia não foi aquilo que realmente eles queriam. E o nosso filme realmente tem esse objetivo de mostrar como que essa manifestação foi ampla pelo mundo, como que ela foi refletida em Curitiba, como que foi refletida na mídia, né? Até se as pessoas tiverem curiosidade e tudo mais para pesquisar essas notícias dessa época, né, em 2020, no começo de 2020, elas realmente vão perceber que, assim, foram matérias superficiais e que não abordaram aquilo que eles queriam representar. Então, é como o movimento, como a manifestação, ela não foi vista do jeito que era para ser visto, né? Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, que a manifestação foi tão grande que duraram dias, né? Então, as pessoas iam para as ruas, então foi uma manifestação muito pacífica, diferente do que aconteceu aqui. E por que aconteceu desse jeito, né? Por que aconteceu assim? Porque realmente existiam infiltrados e acabaram descredibilizando um pouco a manifestação, né? Então a gente Hum. queria mostrar esse lado. E tem um outro personagem que é uma voz off, né? Eu esqueci o nome agora da pessoa que faz, que é um texto escrito por essa pessoa, como que... Sim.
Isso, assim, ele não conseguiu participar do documentário, mas ele é um influencer, ativista, ele até tem o nomezinho dele no doc, né, que é o Levi Kaique, que ele é um professor, ele dá alguns cursos, assim, antirracistas, né, da luta antirracista, e eu peguei uns textos, né, eu pedi permissão para ele e tudo, dele, no começo da, da história dele, assim, na internet, e ele fazia esses desabafos, né, tipo, porque ele é ativista, militante, professor, negro, ele também é engenheiro, e ele começou a se inserir nessa luta, e ele começou a ver o quão complexo é falar sobre racismo no Brasil, né? Então, nos primeiros textos dele, ele fazia esse desabafo, ele fazia como é difícil ter informação e saber como o racismo age no Brasil. Então, eu peguei esses textos dele porque eu achei extremamente interessante para atingir as pessoas, sabe? Mostrar que não é fácil, assim, para quem está do outro lado, sabe? É muito fácil a gente escrever coisas e falar sobre uma manifestação assim de forma superficial, mas quando você passa por isso todos os dias, é outra experiência, é outro lugar. Então, são questões bem complexas. Então, a gente inseriu os textos dele porque eu achei assim muito legal, muito interessante o sentimento dele sobre isso, porque ele fala assim, como é difícil ter consciência racial num país racista, né? Sim. Então, é muito, assim, chocante, assim. Então, eu quis pegar os textos dele porque é mais questão de desabafo, assim, sabe? Tipo, poxa, sabe? Por que que não tá tendo tanto valor para essas questões, né? Falar sobre questão racial ainda é muito precário no Brasil e a gente precisa falar sobre isso. E eu peguei os textos dele justamente para mostrar esse outro lado, sabe? Sim, e aí tem uma outra personagem também que é no finalzinho, que acho que, se eu não me engano, ela é baiana, né, de Salvador, Sim. da onde E apareceu ela. a Ana, ela é de Salvador, ela tem uma página no Instagram, Pretitudes. E tem, eu acho, uns 300 mil seguidores, assim, então é uma página bem grande. E ela fala um pouco sobre Ah, a eu visão conheço dela, essa. isso, aham, a visão dela sobre Curitiba. Então ela fala, né? Curitiba é Uhum. vista como uma cidade evoluída, uma cidade especial, organizada. Só que se você, eu, né, que estou em Curitiba, eu olho assim e falo, gente, mas cadê as políticas públicas? Por que que a gente não vê, né? Eu até coloco um dado no documentário que apenas 7% das pessoas na Câmara Municipal são negras, eu acho, se eu não me engano. Então, são dados muito baixos de pessoas negras aqui em Curitiba. Então, será que ela é vista como uma cidade modelo, uma cidade evoluída por ser branca? Entende? Porque É isso não provavelmente, né? Assim, entendeu? Então, por que que isso não acontece lá? Então, a percepção dela de fora é muito interessante, porque lá não tem isso. Ninguém olha assim para de fora, né, para a Bahia e fala assim: ah, a Bahia é extremamente inovadora, extremamente modelo. Tipo, por que não? Por que que não falam isso? Sabe? Da Bahia, de Salvador? Porque são, né, cidades, estados assim extremamente importantes, né, historicamente e socialmente. Então, por que que não falam isso de outros estados, de outras cidades, sabe? Então é uma coisa assim, às vezes inconsciente que as pessoas têm, que a gente quis trazer e mostrar que tem muitos defeitos ainda. é a estrutura, né? A É a estrutura estrutura. e Uhum. que é invisível, né? Às vezes, É muitas vezes invisível. ela é invisível. Em- E não, eu ia comentar uma coisa que eu, que eu fiquei pensando, é que, assim, pessoas negras assistindo o filme já sabem, né, dessas coisas, porque elas Já. já vivem isso cotidianamente, né? E aí, só que, ao mesmo tempo, o filme tem um cuidado de explicar, né,
Então, parece que o filme ele é muito voltado para se comunicar com pessoas que não são negras, né? Com Sim, brancos é, e etc, né? Que sim, parece que o movimento do filme é esse, né? De, tipo, é. olha, vem aqui que eu vou te ensinar, né? Um negocinho, sabe? Isso, é mais ou menos isso. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, também. Então, é porque assim, até eu estava conversando com uma amiga minha que ela ajudou a fazer a música principal do curta, né? Que é Black Panther. E ela estava comentando comigo esses dias, ela falou, ela é negra, e ela fala, gente, cadê minhas amigas negras? Tipo, eu tô sentindo falta dessas amigas negras, dessas pessoas negras ao meu redor, porque ela é de Curitiba e ela sente essa falta. Então, eu fiquei Nossa, eu já pensando, ouvi isso também. Eu, dado o nível de curiosidade, morei em Curitiba durante 10 anos e já ouvi isso de amigas aí também. então, daí eu falei, nossa, daí a Natália, ela, vou citar o nome dela aqui, né? Ela, ela falou assim, o seu filme é muito importante, porque mostra muitas coisas que às vezes não são faladas, né? Igual a fala da Lucimar Dias me tocou muito, que foi Curitiba também é negra. Então parem de achar que Curitiba é branca, evoluída, só por, né, ser de elite e tal. E eu fico pensando nisso até hoje. Eu fico, gente, realmente, a gente precisa falar sobre isso, porque existem pessoas negras em Curitiba e elas têm voz e elas têm poder e elas querem ser representadas. Então, tanto na política, quanto na estética, quanto em tudo, precisa ser representado, sabe? Então, essa falta é real. A falta de se falar de uma Curitiba negra é real. Então, precisa ser falado, precisa ser relembrado todos os dias, porque as pessoas acham que Curitiba não é negra, mas isso é mentira. Curitiba não é branca, Curitiba é negra sim. Então a gente precisa relembrar isso todos os dias, porque o estereótipo de uma cidade branca, uma cidade evoluída, está pregnado nas gerações, assim. Então a gente precisa quebrar isso, sabe? Eu acho que é bem esse intuito que a gente trouxe, a gente, né, pegou o gancho da manifestação para mostrar, e eu vejo até hoje, depois que terminou o filme, eu vejo como no inconsciente das pessoas, as pessoas negras não podem ocupar os espaços de Curitiba. E eu vejo isso todos os dias, nas manchetes, nos jornais. Né, eu vou citar um caso recente do vereador que foi preso na praça, né, por estar escutando música. E ele era negro. Então eu fiquei, e tipo assim, literalmente eu tava na frente dessa praça e eu fiquei, se ele tivesse com música alta, eu teria escutado, ou alguém teria se incomodado, mas a música não estava alta. Mas ele foi preso por estar escutando música alta, Nossa, mas na verdade não estava com música alta, porque se tivesse com música absurdamente alta, eu teria escutado porque eu estava ali, entendeu? E daí eu vi na manchete e falei, como assim? Como assim ele foi preso aqui na frente? E daí eu entendi o que estava acontecendo. Na verdade, ele não foi preso porque estava escutando música alta, mas esse racismo que existe na, no inconsciente dessas pessoas, tanto das pessoas que estão no poder, querem tirar essas pessoas dos espaços. Então não é porque você está escutando música numa praça, é porque você não está no lugar certo. sim. Isso incomoda muito, porque isso é muito real. Então eu acho que o filme ele precisa ser visto e as pessoas precisam entender que é uma coisa muito mais a fundo. Então, não é uma coisa assim, ai, né, tipo, ele estava incomodando. Não é que ele estava incomodando, é porque ali não é o espaço certo dele. Então, as pessoas, elas querem, principalmente as que estão no poder, elas querem tirar essas pessoas dos lugares públicos, onde é visto, né, onde essas pessoas são vistas.
Então, isso aí se chama racismo. Isso é racismo. Então, as pessoas não têm que ver isso, têm que enxergar isso e que não tá tudo bem. Não é uma coisa normal. Sim, tem uma fala de uma outra personagem, acho que você já citou ela aqui, eu não vou conseguir lembrar, mas ela fala sobre como a população negra em Curitiba, ou no Paraná, não sei, Uhum. tem se organizado. Ela cita um episódio de uma feira. Isso me deu muita vontade, me instigou muito, assim, de tipo, ai, isso podia estar no filme, sabe? Fiquei curiosa Aham. de conhecer, porque é uma coisa de quando eu morei na cidade eu não conheci, Uhum. e aí vendo o filme deu vontade de saber mais, assim, de... Então, eu acho que foi a Deb que ela falou da feira dos. Eles criaram tipo uma feira para pessoas negras, né? Ela citou rapidamente, eu não lembro exatamente o nome, mas ela falou justamente da questão da população negra ter que se unir para conseguir algo. Porque Sim, foi como eu acabei de falar, eles querem que as pessoas negras elas não tenham espaços públicos, né? E igual, eu fiz questão de gravar essas entrevistas em praças que foram fundadas por pessoas negras em Curitiba. E a Praça Tiradentes, né, tem ali é, árvores, né, que são de origens africanas. Então, Curitiba tem muitos símbolos africanos e muitos símbolos da comunidade negra que precisam ser vistos, né? Até a questão da linha do turismo. Então, vamos visitar, vamos conhecer essa história africana de Curitiba, porque tá na nossa história, entende? As construções, os prédios foram construídos por pessoas negras. Vamos entender, né? É, a nossa história de vida, até a gente tem influências de africanas, né? Então, não tem como escapar, não tem como limpar isso, não tem como esquecer, porque a nossa cultura, a nossa história, os espaços públicos da nossa cidade é, foram construídos e têm influências de africanas e a gente precisa resgatar isso, sabe? E eu acho que uma, uma questão que deve ser falada é sobre as pessoas é, irem atrás desses conhecimentos, né? Então, quando você visitar uma cidade, busque conhecer, né, as influências africanas, as influências indígenas, porque o nosso Brasil também era indígena, né? Então, pela migração dos africanos para o Brasil, Curitiba é uma palavra indígena, né? Inclusive. exatamente. Então não tem como fugir disso, sabe? Então as pessoas querem limpar a história. Não existe essa coisa de limpar a história. A gente precisa falar sobre isso. Nossas praças, os lugares públicos, os prédios, as construções, teve influências negras. Só que muitas vezes a gente não vai atrás disso. Então acho que uma questão de ser resistência é ser resistência histórica, né? Ser essa resistência cultural. Então, vamos atrás disso, vamos pesquisar, vamos conhecer e vamos divulgar isso, né? Eu E acho que fazer nós pressão para vir de cima, mudança, né? Assim, exatamente a questão, né, que pra... a gente cutucou um pouco no documentário, que é a questão de políticas públicas, né? Porque são através das políticas, né, através da lei, que as pessoas se obrigam. Então, Sim. vamos trabalhar nisso, né? A própria questão de eleger pessoas negras em cargos é, públicos, né? Mas que não só pessoas negras, mas pessoas negras que sigam essa causa, que pessoas negras que tenham essa questão de valorizar, né, a cultura negra, a cultura indígena dos lugares, eleger essas pessoas para conseguir abrir caminhos para ficar um pouco mais fácil, né, para aplicar isso. E eu acho isso que a gente tem que realmente mostrar para as pessoas, olha, quantos vereadores, quantos deputados negros, quantas pessoas indígenas tem na nossa cidade. A questão do indígena é muito marcante porque não tem assim, vereador indígena, não tem na Assembleia.
os indígenas. Não tem memória, né? Não tem memória, não tem, sabe? Então é uma coisa que Isso eles pesa. apagaram, assim, ó, assim, É. E é os por isso que negros eles jogaram para a periferia e os exatamente. indígenas apagaram. Tem uma coisa que eu queria muito ter colocado no documentário, mas infelizmente não deu certo, que é um estudo de uma conhecida minha que falou que comprovou geograficamente que os espaços culturais estão voltados para o centro, onde a maioria das pessoas são brancas, enquanto os espaços mais importantes, culturais, históricos, que deveriam também estar na periferia, não se encontram. Ou seja, a educação, a cultura vai apenas para o centro, onde a maioria está localizada, que é E a aí população na branca. periferia faz cadeia, né? Daí na periferia, É, cadê os espaços culturais? Cadê os espaços históricos? Cadê a cultura? Cadê, sabe? Então é uma coisa que falta, né? ela existe, né? Uhum, Com certeza existe, só que não tem a mesma importância, é, não dão a isso. mesma importância, né? Isso foi meio que comprovado, né? E ela demarcou assim, né? Aonde que estão localizadas a maioria das pessoas negras, pessoas brancas. Então as pessoas brancas às vezes se localizam no centro e as pessoas negras na periferia. Isso aí já é uma prova de racismo Sim, estrutural, né? Do racismo institucional. Então o mapa que ela fez é uma prova, entendeu? É uma prova que olha, né, tipo, como tá segregado isso. É muita segregação. sim. Mas, Laís, a gente tem que encerrar, já Ah, estourou o nosso que tempo. pena. É, e te agradecer de novo por estar aqui participando pelo filme, parabéns pelo filme, Ai, e boa obrigada. sorte nos próximos, nessas tentativas que a gente vai fazendo de trabalho de formiguinha, parece, né, para Sim, tentar mudar um pouco as coisas. sim, com E, certeza. Nossa, eu fiquei muito feliz porque o nosso filme, assim, eu fiz voltado para uma disciplina, né, da faculdade. E eu percebo, e eu já tô depois do filme, eu comecei a me inserir mais ainda na luta antirracista, né? E eu vejo o quanto precisa mudar, o quanto precisa de mudança, o quanto precisa ser falado sobre Não, isso. quando você vira a chave, começa a olhar o mundo nessa perspectiva, Uhum. primeiro, é um caminho sem volta. Você não Sim, consegue depois fingir que você não sabe, né? exatamente. E você fica assim, meu Deus do céu, quanta coisa errada. Por onde Nossa, começa a arrumar isso, né? realmente. Por onde começa? Uhum. Mas, enfim, é isso, então. Obrigada. Eu que agradeço, mas eu agradeço demais por, né, nosso filme ter sido selecionado, porque eu nem esperava, né? Não esperava que fosse Uhum. selecionado, mas eu fico muito feliz. Eu espero que, tipo, as pessoas aos poucos tenham essa consciência, né? Eu queria, né, ter mostrado um pouquinho desse lado para as pessoas que forem assistir, e eu espero tocar, né, as pessoas para começar a enxergar um pouco diferente. Sim, sim. Então tá bom. Mas obrigada. Até mais, então. Até, obrigada.